Cláudia Tanaka com vocês. Vamos falar hoje sobre Neville Goddard, que é um metafísico maravilhoso que eu amo muito, leio os livros dele, vejo as palestras. Então, assim, todo o material disponível dele eu adoro. E eu gosto muito dele porque ele traz a metafísica junto com os ensinamentos bíblicos, junto com Kybalion de Hermes Trismegistus. Então, assim, ele traz um monte de conhecimento e empacota de um jeito que fica muito fácil de entender. E eu queria trazer o meu olhar sobre isso para vocês, para ver se eu ajudo de alguma forma a vocês entenderem coisas que acontecem na sua vida. Vamos falar de uma coisa que nós coaches trabalhamos muito, que é o consciente e o subconsciente, que a gente chama de Self 1, Self 2. Tem vários nomes que as pessoas dão. Então vamos lá. O consciente é aquele lado racional nosso, aquele lado cognitivo, aquele lado que pensa de uma maneira matemática, é o que planta as ideias. O subconsciente, que é o nosso Self 2, é aquele cara que é a nossa intuição, é o lado imaginativo, é o lado good vibes. E ele não planta ideias, ele simplesmente transforma aquilo. E aí, o Neville Goddard, ele traz isso de uma forma que ele fala assim, o lado Self 1, que é o consciente, é o macho. Aí ele já vai entrar na lei do gênero. Que a gente está falando assim, tem um lado masculino e um lado feminino. Todas as coisas do mundo têm lados masculinos e femininos juntos, que é o que traz o equilíbrio. Quando ele fala que o lado masculino é esse consciente, ele explica o seguinte: o lado masculino, que é o que pensa, ele traz a ideia e planta no feminino. Esse plantar no feminino é como se fosse a fertilização do feminino. Então, vem o masculino, nosso consciente, tem uma ideia, e ele fala assim, olha, eu sei lá, gostaria de um carro novo. E ele planta essa ideia dentro do subconsciente. O subconsciente, ele é muito importante que a gente veja quais são as crenças que tem ali dentro, porque dependendo da crença, por exemplo, nesse feminino existe uma crença dizendo carro novo não é bom. Quando o masculino planta a ideia do carro novo, o feminino fala, não vou germinar isso, porque isso não é bom. E ele mata ali, ele aborta essa ideia que você teve e não nasce. Então a gente, quando entende essa forma de pensar, a gente começa a entender que para a gente criar a nossa realidade, criar as coisas que a gente quer na nossa vida, nós precisamos fazer esses dois trabalharem juntos. O masculino e o feminino tem que estar alinhado, porque se eles não estiverem, um vem, tem a ideia, planta no outro, o outro aborta. Ou esse aqui vem, põe uma ideia nada a ver, do tipo assim, ai, tô tanta dificuldade de pagar meus boletos, e ele fala, boleto é uma coisa normal, boleto eu tô acostumada, então eu crio mais boleto. Então, você tem que saber que tudo isso existe para colocar isso em prática na sua vida. Essa forma do Neville Goddard falar é uma forma que é muito tranquila de entender, porque eu consigo visualizar isso de uma maneira muito clara. Eu espero que esteja ficando claro para vocês de algum jeito, que você tendo ideias, você pensando em coisas, o desejo nasce na mente. Tudo no universo é mental, a lei do mentalismo. Se você cria as coisas da sua mente, o celular que está na minha frente foi criado na cabeça de alguém. A árvore que nasceu no meu jardim, nasceu porque nasceu da mente de Deus. Então, tudo é mental no universo, tudo veio a partir de uma criação mental, de alguma mente que criou. Então, a sua mente tem o poder de ser esse cara que que planta. Agora vamos para o subconsciente. Olha para você e analisa. Você tem crenças a respeito disso que você está plantando aí dentro? E você vai ter que buscar. Por isso que dentro dos processos de atendimento de coaching, eu vou e eu trabalho com as pessoas sobre os valores, significados e crenças. Porque quando a gente pega essas três coisas, a gente vai entender se tem congruência ou não tem. Se seu subconsciente não vai dizer não para esse seu pedido. Não tem nada que ele diga assim, isso aqui não é legal não.
Então a gente vai trabalhar tudo isso. Então eu quero que você olhe e fale assim, tá bom, meu mental tá dizendo que eu quero um carro novo. O que que eu penso sobre carro novo? O que que eu sinto sobre carro novo? O que que de melhor pode acontecer se eu tiver esse carro novo? O que de pior pode acontecer se eu tiver esse carro novo? Aí, gente, Cláudia, pelo amor de Deus, não tem coisa pior para acontecer se eu tiver um carro novo. Tem sim, tem sim. Às vezes no seu subconsciente, que ele não raciocina, ele não julga, ele simplesmente absorve e acabou. O carro novo significa você ter que dar carona pro seu vizinho chato. Significa você ser o responsável por levar a renca da família de férias. Então, seu carro novo pode ser símbolo de inveja, atrair inveja das pessoas. No seu subconsciente pode estar que carro novo signifique seguro caro, pagar muito imposto. Você já pensou em tudo isso? Que pode estar dentro do seu subconsciente e tá te impedindo e te afastando do que a sua mente criou. E quando você germina no seu subconsciente, você implanta lá, né? Você semeia lá e ele fala: nós não queremos dar carona pro vizinho chato, não queremos pagar imposto, não queremos um seguro mais caro. E tudo isso vai fazer você se afastar do seu desejo. Então, eu quero que você olhe com honestidade para você e diga: tudo isso que eu tô colocando, dizendo, falando que eu quero na minha vida, tem algum ponto negativo? Porque provavelmente é aí que tá barrando toda a sua criação, barrando as coisas que você tem. Quando eu comprei a minha casa, essa casa que eu moro agora, eu não tinha nada que me impedisse, exceto que eu não tinha dinheiro, tá? Não tinha dinheiro nenhum para comprar casa. Mas eu não via dessa forma. Eu falava assim, não, se Deus plantou na minha mente e no meu coração que eu tenho que comprar uma casa, eu vou tentar. Vou fazer todo o esforço necessário. E tudo o que eu me sentia inspirada a fazer, eu fazia. Então, assinava o contrato. Fiquei esperando. Aí veio o prêmio, veio um monte de coisa que não... Eu falei, gente, de onde vai vir esse dinheiro? Porque não tinha de onde. O documento da casa demorou para sair, para que desse tempo de eu juntar tudo isso. E aí, quando aconteceu da casa sair, o meu fundo de garantia na época já tinha aumentado a ponto de ele, mais os prêmios, mais férias, mais um monte de coisa que eu tinha direito na época que saiu o financiamento, eu consegui pegar minha casa. Ou seja, mas aqui dentro de mim não tinha nada de negativo. Eu só via coisas positivas. E olha que tinha coisa negativa pra caramba. A casa tinha um problema com o piso. Eu tive que trocar o piso inteiro da casa. A casa não tinha um quintal organizado. Era, sabe, aquele cimentão batido, bem rústico, ruim. Então tinha um monte de coisas negativas na casa. Tinha muita coisa que eu tinha que fazer na casa. E detalhe, sem dinheiro. Mas o meu coração não dizia isso. E quando eu resolvi ter minha casa, a coisa mais impressionante que acontecia é que eu me via lavando essa casa por dentro. Eu sentia eu esfregando a casa. E olha que eu nem gosto de serviço doméstico, mas eu me via nessa condição. Então, dentro do meu subconsciente não tinha negativos que me impedissem de ter a casa. Ah, tinha um negativo, Cláudia, você não tinha dinheiro, mas eu não ficava pensando nisso. Eu falava, vai aparecer, de algum jeito vai dar. E eu sempre fui muito essa pessoa de falar, eu acredito, eu vou, o que tiver no meu alcance eu vou fazer. E então essa minha crença que eu vou dar conta, que existem as crenças limitantes e as fortalecedoras. Essa crença era muito fortalecedora. E lembra, crenças criam sua realidade, como eu acreditava que eu ia ter condição de fazer, eu fui lá e fiz. Então eu espero que esse vídeo ajude vocês. Se vocês gostam desse conteúdo, gostaram desse vídeo, dá um curtir pra mim, por favor, que é muito importante. Compartilhem e se não são inscritos, se inscrevam no canal para me ajudar a fazer ele crescer. A minha ideia é que a gente ajude o máximo de pessoas possíveis a evoluir, assim como eu fui ajudada lá atrás por esses autores maravilhosos que eu sempre trago para vocês. Muito obrigada e até uma próxima, gente!